Dando continuidade aos nossos estudos, estamos no capítulo 5 de 1 Timóteo. Nós estamos estudando a perícope do verso 3 até o verso 16. Hoje nós vamos estudar do versículo 10 ao 16. Então, esta perícope trata como a igreja vai lidar com as verdadeiras viúvas. Então, haviam requisitos que deveriam ser obedecidos pela igreja. E hoje, sequenciando esse tema, nós vamos estudar do versículo 10 ao 16, ainda observando aqui alguns critérios que deveriam ser seguidos pela igreja. Uma vez que esses critérios fossem todos obedecidos e essa mulher tivesse enquadrado dentro dos requisitos, a igreja assumiria a responsabilidade de cuidar desta viúva. Então, dessa maneira, a igreja ia honrá-la. A leitura diz assim do versículo 10: Seja recomendado pelo testemunho de boas obras, tenha criado filhos, exercido hospitalidade, lavado os pés aos santos, socorrido atribulados, se viveu na prática zelosa de toda boa obra. Observe que ela deveria ter sido recomendada de bom testemunho. Esse martúrio para testemunho é uma mulher que tem uma vida equilibrada, como nós já estudamos sobre a questão de ser irrepreensível, uma pessoa moderada em todas as áreas da sua vida. Então, a igreja ia averiguar esse tipo de comportamento. Então, observe, por exemplo, tendo criado filhos, ou seja, como que essa mulher era como mãe, na sua criação do filho, qual era o seu comportamento. Então, isso era visto pela igreja, assim como requisito se ela foi uma boa esposa, como nós já estudamos, ela foi fiel ao seu marido. A bem da verdade, amados e queridos, que até mesmo de dentro da igreja tem mães e pais muito abrupto, seja grosso, bruto, ignorantes, palavras que ferem, né? Então, a igreja deveria observar como que essa mulher era como mãe. Com certeza, talvez colhendo informações, ou até conversando com netos ou com filhos, né? A segunda questão é exercida a hospitalidade. Naquela época, tanto na época de Paulo como na época de Jesus Cristo, o anfitrião ele era visto como alguém com boa qualidade. Era algo muito salutar para aquelas pessoas que recebiam outras pessoas e hospedavam-as com muito carinho. Então, era visto também, observado, se essa mulher era uma boa anfitriã. Será que ela se dava bem com as pessoas, recebia bem as pessoas? Isso era levado em consideração. Também diz o texto ainda no versículo 10, agora a parte B, né? Lavado os pés aos santos. Quem são os santos aqui? Amados, na priori, os santos aqui eram aqueles que eram os senhores, como se fossem os mestres da igreja. Ela era uma mulher que respeitava os mestres, era uma mulher submissa. Ela tratava bem os irmãos enquanto esposa, enquanto mãe. Ela era uma mulher integrada na igreja. Então, você note que eram critérios bem delimitados, né? Critérios bem firmes concernente a isso, porque até o fato de como essa mulher ela se comportava dentro da igreja, com a liderança da igreja e com os irmãos, isso era levado em consideração. Porque, na verdade, a igreja está aqui para receber aos seus cuidados uma mulher cristã. Não é uma pessoa que vai ser auxiliada pela igreja e que daqui a pouco esteja dando problema para a igreja. Veja que há critérios aqui. Como que ela era como mãe, se ela exercia hospitalidade, se lavava os pés aos discípulos, se ela, melhor aos santos, não aos discípulos, mas aos santos, se ela era uma pessoa que tinha uma boa reputação na igreja, respeitava as pessoas, tratava bem a liderança. Aí diz socorrido atribulados, ou seja, será que essa pessoa, ela é uma pessoa que desenvolvia resiliência, ela tinha altruísmo? Será que essa pessoa tinha piedade? Será que essa mulher, ela tratava bem as pessoas necessitadas? Ou era pessoa pesporrência? Era uma pessoa egoísta? De repente uma pessoa trêfega, né, agitada, ela de repente tem contenda com todo mundo. Tudo isso era visto, amados. O que nós estamos vendo aqui não é uma rigidez da igreja, mas uma seriedade. A igreja tem que ter cuidado com quem ela vai auxiliar, assim como nós já estudamos a questão do pastorado também, né? A igreja tem que ter muito cuidado.
Então a igreja ela é bem criteriosa quanto a essas questões. Será que ela era uma boa mãe? Ela exercia hospitalidade? Ela era uma mulher leal ao serviço do reino? Ela era submissa à liderança? Ela se dava bem com os irmãos? Ela é acessível aos necessitados? Ela é uma pessoa que tem esse eflúvio, né? esse aroma de Cristo, onde ela dá atenção às pessoas, porque isso é o bom perfume, né, amados? O bom perfume de Cristo. É salutar, é importantíssimo. Isso promove, irmãos, a edificação da igreja. Quando nós temos esse sentimento de altruísmo, quando o Espírito Santo, ele gesta a nossa vida. Para terminar o versículo 10, a parte C, diz: se viveu na prática zelosa de toda boa obra. Toda boa obra aqui, amados, abrange todo o comportamento dela no que diz respeito à vida cristã. Toda, como esposa, como mãe, como alguém que está hospedando, a sua sensibilidade de lidar com os atribulados, a maneira de ela ser responsável no trabalho, a submissão à liderança, o convívio com os irmãos, nos seus negócios, ser uma mulher de boa reputação. Então, essa parte final do versículo 10 aqui, se viveu na prática zelosa de toda boa obra, é exatamente o que está em consonância com o versículo 5, que vai dizer: aquela, porém, que é verdadeiramente viúva e não tem amparo, espera em Deus, persevera em súplica, orações, noite e dia. Então essa é a mulher piedosa, é essa mulher que é a verdadeira viúva, ou seja, uma mulher que de fato é uma convertida, uma serva de Deus, que não vai só usufruir da bondade da igreja. A bem da verdade é que há muita gente que é parasitas, né? Ou seja, gosta de ser ajudado, às vezes é o governo que ajuda, é o Estado que ajuda, é o município que ajuda, é uma instituição que ajuda, é a igreja que ajuda, e as pessoas simplesmente elas usufruem da boa vontade dos outros e muitas vezes ainda quer esbanjar, né? Ainda quer ostentar à custa dos outros. De fato, a igreja ela está olhando se essa viúva verdadeiramente tem um coração piedoso, porque essa mulher ela será cuidada pela igreja até o último dia da sua vida. E a igreja tem todo esse critério para daqui a pouco a igreja não está tendo problemas com ela, né? Continuando, olha o versículo 11. Mas, aqui nós temos uma partícula que mostra o que é contrário à contrariedade, mas rejeita viúvas mais novas, porque quando se tornam levianas contra Cristo, querem casar-se. Não é todas, mas a igreja deveria agir com moderação. As viúvas mais novas não deveriam ser aceitas na igreja para ser cuidada pela igreja, porque com certeza, como é mais nova, elas vão querer casar. E muitas vezes acontecia dessas mulheres, como nós já estudamos, por exemplo, no versículo 6, entretanto, a que se entrega aos prazeres, mesmo viva está morta, muitas delas se entregavam aos prazeres. Depois que o marido morria, se tornava viúva, iam atrás de outros relacionamentos, iam viver aquilo que é chamado da sua vontade, de vida entregue aos seus prazeres. Então a igreja deveria rejeitar as viúvas mais novas, porque elas querem voltar a casar de novo, vivem uma vida leviana, e desta maneira elas vão na contramão do ensino bíblico. Veja aí o versículo 12. Tornando-se condenáveis por anularem o seu primeiro compromisso. Que primeiro compromisso? Esse primeiro compromisso aqui, irmãos, é a vida cristã. O que Paulo está deixando claro é que nós somos a noiva de Jesus Cristo. Logo então, quando nós vivemos um relacionamento déspota, quando nós vivemos um relacionamento díspare à palavra, dessa maneira nós estamos ferindo o primeiro casamento, que é o nosso casamento com Cristo. Então era o que acontecia com essas mulheres aqui no versículo 12. O que Paulo está dizendo é: quando essas mulheres mais novas ficavam viúvas e queriam casar de novo, viviam uma vida pregressa, viviam uma vida leviana, dessa maneira elas estavam manchando o seu primeiro relacionamento, que é com Cristo, o seu relacionamento com o seu Salvador, o seu relacionamento com Jesus Cristo. Por isso a igreja
não deveria aceitar as mais novas. Veja o versículo 13. Além do mais, aprendam também a viver ociosa, andando de casa em casa, e não somente ociosa, mas ainda tagarelas e intrigantes, falando o que não convém. Veja bem, Paulo diz, não era todas, que fique bem claro, mas haviam pessoas, haviam mulheres, que depois que se tornavam viúvas, elas ficavam levianas, ou seja, não ficavam mais na igreja, não tinham compromisso com a palavra de Deus, queriam casar novamente, viviam fazendo suas próprias vontades. Paulo diz que dessa maneira elas estão manchando o seu primeiro casamento, que é com Cristo, a responsabilidade do cristão, e também elas ficavam ociosas, ou seja, não tem compromisso com nada, não fazem nada, a não ser, como diz aqui a palavra, andando de casa em casa, fofocando, olha só a palavra, tagarelas, sejam mulheres que levam e traz notícias, são contendeiras, estão de casa em casa, falando que não convém, né? Ou seja, já que vive ociosa, não tem compromisso com nada, essas mulheres vão negar a fé. Amados, parece um absurdo, mas você deve conhecer pessoas assim, pessoas que vivem ociosa, não trabalham, não se ocupam nada, a não ser falar da vida dos outros, a não ser andar de casa em casa, fofocando. Então Paulo diz que as viúvas novas, provavelmente elas vão andar por esse caminho. Há exceções, é claro que há viúvas novas que são mulheres tementes, mas tem muitas viúvas que querem casar de novo. E muitas vezes essas mulheres que são viúvas, elas realmente se depravam. Então Paulo diz que a igreja deveria ter cuidado com essas questões. Veja aí o versículo 14. Quero, portanto, que as viúvas mais novas se casem, criem filhos, sejam boas donas de casa e não deem ao adversário ocasião favorável de maledicência. Então aqui nós temos uma informação do apóstolo Paulo, que as mulheres mais novas, em vez de ficarem ociosas, em vez de ficarem falando o que não deve, em vez de se entregar a uma vida leviana, Paulo diz que é bom que elas casem novamente. E que sejam o quê? Boas donas de casa, administradora do lar. Para isso Deus fez a mulher. Quando a gente estuda, por exemplo, Gênesis ali, né, o papel da mulher, Ezequiel Kinegedor, essa mulher que é auxiliadora, essa mulher que está ali para completar o homem. Então ela trabalha no auxílio do lar, ela pode ter um trabalho também, né, no que diz respeito a uma administração pública, dependendo das ocasiões, é claro. Então, Paulo diz que elas sejam boas donas de casa, para não dar direito ao adversário, de repente, de tornar essa pessoa uma pessoa tão má. Ou seja, em vez de uma vida leviana, casem novamente, sejam boas donas de casa naquele contexto, né? Hoje, uma mulher trabalhadora, uma mulher polivalente, uma mulher auxiliadora. Olha aí o versículo 15. Pois, com efeito, já algumas se desviaram seguindo a Satanás. Veja que agora Paulo dá um exemplo. A razão de Paulo passar esse critério para a igreja é porque já algumas viúvas seguiram caminhos levianos e se distanciaram, se abstraíram da presença do nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja tem suas responsabilidades, mas não é de maneira déspota. A igreja tem sua responsabilidade, mas ela não vai agir de maneira tácita. Ela vai seguir critério, ela vai averiguar, ela vai orar, ela vai ver se realmente é a decisão sábia. E Paulo deixa bem claro porque algumas já se desviaram seguindo Satanás. A expressão seguir Satanás aqui é o desejo do seu próprio coração. A vida fora de Jesus é uma vida leviana. Terminando esta perícope, do versículo agora 16, diz assim: Se alguma crente tem viúvas, socorra-as e não fique sobrecarregado a igreja, para que esta possa socorrer as que são verdadeiramente viúvas. Concluindo, né, se alguma crente tem viúvas, ou seja, se alguns dos irmãos na sua casa tem viúvas, como nós já estudamos, assuma a sua responsabilidade, os netos, os filhos, assuma a responsabilidade e cuidam delas, para não sobrecarregar a igreja. Dessa maneira a igreja terá condições financeiras
para honrar as verdadeiras viúvas. Quem são elas? Aquelas que não têm filhos, aquelas que não têm netos. Essas ficarão sobre os cuidados da igreja. Meus amados, concluímos então esta perícope. Tivemos 2 estudos na perícope do verso 3 até o verso 16. Aprendemos então que a igreja tem que honrar as verdadeiramente viúvas. E as verdadeiramente viúvas existem critérios que devem ser seguidos. Que Deus abençoe. Obrigado por sua atenção. Fiquemos todos na bendita graça do nosso Deus. Amém.